Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje quero trazer aqui para vocês um sample porrada que um aluno fez, conseguiu inclusive fazer uma movimentação de carreira. Quero trazer como um exemplo para se inspirarem na hora de fazer esse trabalho. Para quem não sabe o que é o sample, é a estratégia que eu recomendo para você fazer para chamar atenção positivamente no seu currículo, que é você fazer um case que mostre que você tem as habilidades exigidas na área que você está aplicando, e isso aí facilita bastante a sua contratação, como foi o caso aqui desse aluno. Pedi pro editor aqui do vídeo deixar os feedbacks, eu achei bem bacana, o cara conseguiu fazer o movimento. Ele foi do Ion para M&A, esse trabalho ajudou ele a fazer esse movimento. Para você que chegou agora aqui, não esquece de curtir o vídeo, deixar algum comentário, seguir o canal para a gente ter um incentivo correto de seguir entregando conteúdo bacana para vocês. Explicado já o que é o sample para quem de repente não conhece, está conhecendo meu trabalho aqui agora. Vou mostrar como exemplo o trabalho desse aluno aqui, que ele usou Panvel como case que ele utilizou para analisar. Como é que ele começa? Assim, normalmente eu recomendo para a galera começar do macro para o micro. Foi mais ou menos o que ele fez. Tá? Ele começou falando da empresa, do grupo, quem são, o que cada uma faz, quem tem Panvel, tem de média. Depois você vai afunilando um pouco pro micro, tá? Então ele começa explicando um pouco quem que é, enfim, Panvel, histórico, tudo mais. Aqui é um snapshot setorial da empresa e também como é que os caras ganham dinheiro, qual que é o mix dos caras, como é que os caras operam, se é, enfim, genérico, marca própria, enfim, tá tudo dividido aqui. E aí acho que entra um ponto que é, dependendo do case, cada case tem um ponto que é mais relevante, tá? No caso aqui de Panvel, um ponto que eu poderia destacar que é bem relevante é a questão de concorrência. Esse ambiente aí de varejo farmacêutico é muito competitivo, então ele bate aqui, até lembro que foi um ponto que a gente falou, né, porque ele estava construindo o material, eu falava para ele, cuida que esse ponto é importante aqui em Panvel. E aí ele botou essa tela aqui do market share, enfim, quantas lojas a empresa tem e tudo mais. Na hora dele estar apresentando, com certeza é uma parte relevante, qualquer pessoa que está comprando uma tese aqui de Panvel tem que estar confortável com essa questão de concorrência no setor. Aí ele fala um pouco aqui, depois de falar do setor, fala aqui da estrutura societária, um pouco da estratégia da empresa, o que eles vão fazer e tudo mais. Assim, esse é um estilo de sample mais de apresentação, né? Que normalmente você tem que estar falando ali, explicando e tudo mais. Eu acho que é uma forma bacana. E muitas vezes quando a pessoa quer olhar de forma rápida, vou bater o olho ali só para olhar rapidamente o que essa pessoa fez, eu acho que é um jeito bom, porque o cara olha rapidinho, ao invés de um relatório super denso e tudo mais. Eu acho que é importante ter essa noção de proposta de trabalho. Acho que os dois são válidos, no caso aqui, o aluno escolheu fazer dessa forma mais direta. Aí fala um pouco mais aqui, indo para o micro, de estratégia, que os caras têm esse hub de saúde, estratégia de operar com marca própria, NPS, como é que os caras querem crescer também, que é outro ponto importante aqui dessa tese. Entra na parte mais quantitativa do setor farmacêutico, os caras falam da performance de crescimento, tamanho da indústria, falam dos principais concorrentes. Esse eu lembro que foi outro ponto que a gente conversou quando ele estava construindo esse material, que era importante falar aqui um pouco quem está concorrendo com a empresa, e achei legal que ele botou essas informações aqui. O cara bate o olho, consegue ver quantas lojas, como é que é a margem, quanto está negociando aqui, certo? Então acho que um negócio bacana aqui na forma como foi feita, na minha opinião. Aí ele fala um pouco mais aqui do setor, e aí diria que é outro ponto também do setor de saúde, batendo no ponto que o setor aí é um setor super resiliente, com demanda contratada, todos esses pontos aí, população envelhecendo, ele deixa claro esse ponto, porque assim, esse tipo de coisa que a galera que está avaliando, o que vê, ele pensa, conheço o setor de saúde, cara, será que vai bater nos principais pontos aqui, no caso do varejo farmacêutico, falou da competição, falou dos drivers setoriais de demanda, enfim, tudo mais, falou no plano de crescimento da empresa, você basicamente aborda aí os principais pontos da tese. E aí ele chega aqui mais na parte operacional da empresa, onde a empresa quer chegar em termos de expansão de loja, crescimento de venda, exposição em vendas digitais. Então todos esses pontos ele consolidou aqui de maneira bem, enfim, direto ao ponto. Você bate o olho, tem 3 principais pontos, cada um com seu gráfico explicando. E aqui falando um pouco de financials, até ele poderia botar aqui, em vez de operação, botar, enfim, parte financeira, algo assim. Então falando aqui de EBIT, EBITDA, e aí acho que é um jeito bacana de mostrar isso aqui, em um gráfico você já traz muita informação pro cara, tá? Então ele bate o olho, já vê, beleza, sei quanto que é receita, sei quanto que é EBIT, sei quanto que é margem e tudo mais. Você já consegue tomar essa conclusão. No caso aqui seria EBIT, aqui seria o EBITDA, e aqui seria o lucro líquido. Ele fala um pouco de margem bruta também, que é margem bruta, quando a gente está falando de ambiente competitivo acirrado, que é o caso, que é bem importante também monitorar. Talvez algo adicional seria colocar as outras, tá? Para você ter uma ideia aqui, ver como é que Panvel tá versus as outras.
E aí ele traz também um pouco aqui da parte de razões financeiras, até focado mais na parte de dívida. Eu até olharia para dívida líquida sobre EBITDA ao invés de dívida sobre ativos. E até se pudesse botar um quadrinho, acho que uma coisa que faltou talvez seria bacana, seria um quadrinho. Essas informações que ele colocou aqui, ó, podia estar num quadrinho. Deve ter alguma outra análise minha aí para alguém ver. Eu já enviei material sobre isso aí. Que é o quê? Nome da empresa e aí todos os pontos. Pô, faturamento tanto, margem tanto, alavancagem tanto, sei lá, número de lojas tanto, tá negociando tal múltiplo aí. Cara, você faz uma tela gigante só isso. Cara, uma tela matadora aí. Principalmente em tese que competitividade é um ponto importante. P&L histórico, beleza. Ele pegou algumas informações da Bloomberg aqui, tanto o múltiplo histórico quanto o múltiplo versus setor, falando que está descontado aqui versus setor, certo? E pontos de risco. Abriu muito bem aqui os pontos de risco, na minha opinião. E aí que as projeções dele. Lembrando que quando você faz o sample, normalmente você faz ali o PDF com o relatório e faz um modelo de valuation Excel para a pessoa ali conseguir dar uma analisada caso ela queira, tá? Caso ela tenha tempo. Normalmente, o cara olhar no detalhe do modelo, ele vai até olhar. Se você mandar bem lá na entrevista, o cara pensa, porra, eu vou lá ver como é que o cara fez a análise, se ele fez ali de uma maneira bem feita. E aí ele botou os principais pontos aqui, que é o racional por trás das premissas. Está crescendo por causa desse motivo. É um negócio que é importante. Vários indicadores nesse sentido. Até talvez tentaria ser um pouco mais enxuto aqui, na minha opinião. Ou até botar como uma tabela. Eu acho que essa parte de projeção, se botasse ali, pô, Free Cash Flow to Firm estimado e tal, como um print lá do modelo, acho que até ficaria melhor, na minha opinião, tá? Mas foi o que ele fez aqui, tá? Ele fez, ó, o modelo via Free Cash Flow to Firm, crescimento e tal, o WACC como ele chegou, ele fez um CAPM aqui, não sou muito fã, mas enfim, tá certo, é uma vaga que ele aplicou, foi para M&A, então tá certo. Colocou todas as informações relevantes aqui de perpetuidade, como ele chegou ali no valor justo, certo? E ele dá uma recomendaçãozinha que, compra por causa desse motivo, fatores que beneficiam a tese, e aí fala de pontos que suportam a tese dele e também fatores de risco. E esse quadrinho aqui é legal também para deixar, enfim, resumir todos os pontos. Acho que é um sample bem bacana, até no caso ele aplicou para M&A, que normalmente eu falaria pro cara, pô, faz ali uma análise de um case e tenta analisar algum deal de M&A que envolva essa empresa. Ele acabou nem fazendo isso, mas mesmo assim acabou contribuindo para ele ser contratado para trabalhar em M&A. A ideia aqui era entregar um pouco aí desse trabalho para servir de inspiração aí para quem está construindo o seu sample, beleza? Quem gostou, não esquece de curtir esse vídeo, deixa um comentário aí e segue o canal, tá bom? Tamo junto, abraço, até a próxima.